Bem-vindo todos, todas e todes. Mais um prazer enorme estarmos aqui para mais uma edição do Acervo Comentado do Vídeo Brasil, da 22ª edição da Bienal Sesc Vídeo Brasil. Então, esse é o nosso terceiro encontro, né, que a gente faz aqui nesse espaço, que a gente está chamando de Especial 40 anos, que a gente está compreendendo esse espaço como uma possibilidade de ativar a memória e de abrir o acervo com múltiplas entradas para que o público possa acessar o acervo do Vídeo Brasil. Então, bom, a gente está falando de um acervo gigante, talvez o maior acervo de... Obrigado. A gente está falando de um acervo de perto de 2.000 obras, mais documentação de todas as edições, né, as 22 edições da Bienal do Vídeo Brasil, talvez um dos maiores acervos aí da América Latina, e essa atividade que a gente tem feito por aqui é um processo que a gente está acreditando de ativação desse acervo. Bom, como eu disse, é o terceiro encontro. No primeiro encontro, a gente teve aqui como convidado o multiartista e professor da ECA USP, o Mário Ramiro, que comentou o contexto da produção artística dos anos 80, focando especialmente na produção do Rafael França, esse importante artista aí, pioneiro da videoarte brasileira. E a gente exibiu as obras do Rafael e alguns fragmentos de alguns outros trabalhos desse período, como o VT preparado a CJC, trechos do documentário Garotos de Subúrbio e 2 vídeos incríveis do Rafael, que era o Getting Out e o Reencontro. Depois, a gente teve um encontro com a Lucila Meirelles e a Rita Moreira, 2 mulheres realizadoras, ali nas primeiras edições, logo no comecinho dos anos 80, e a gente exibiu o controverso Crianças Autistas, né, um vídeo complexo, aí, espécie de atrito, né? Desculpa, eu esqueço desse, vai andando e vai... Esse trabalho complexo da gente assistir agora, sobretudo depois de tudo que a gente já sabe, né, sobre o mundo dos autistas e tudo mais, performar um arquivo é sempre um risco, né, porque a gente acaba colocando os tempos em confronto, né, o passado com o presente. E hoje a gente vai ter um encontro, mais um encontro voltado para essa primeira fase do Vídeo Brasil, e que a gente vai tratar de um elemento central nessa primeira fase do Vídeo Brasil, que é a TV, né? A gente vai exibir algumas obras e fragmentos de obras integrais. Para isso, a gente tem aqui conosco o Gabriel Prioli, uma figura central nesses primeiros anos aí do Vídeo Brasil. Eu vou apresentar o Rafael, vou apresentar o Gabriel, vou contar quais são os vídeos que a gente vai assistir, e depois a gente abre a palavra para Gabriel contar para a gente um pouco do que ele viveu naqueles momentos lá de militância televisiva, por assim dizer, porque era um pouco o astral, era esse, né? Tipo, derrubar a televisão. Nas nossas conversas preliminares, a gente chegou numa formulação incrível, que a gente pensava assim, o vídeo e a videoarte, de uma certa maneira, ela estava com e contra a televisão, ao mesmo tempo. Era uma situação ambígua, digamos, uma espécie de quase de campo de tensão, de atração e repulsa ao mesmo tempo, né? Então, olha, o Gabriel, eu achei super divertido que numa das coisas da internet que eu fui de procurar, a sua bio, começava a primeira frase assim, não, ele não é parente da Gabriela Prioli, apesar de admirá-la. Porque a Gabriela Prioli é com um L e o Prioli é com 2. Então, o Prioli, desde 75, ele foi repórter, editor, apresentador, produtor, diretor e criador de programas, diretor de programação de jornalismo e de rede, na TV Cultura, Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta, Canal 21 e TV Escola. Por 25 anos, cobriu as questões da televisão como repórter, editor, colunista ou crítico na Folha, na revista Veja, no Estado de São Paulo, na época, Gazeta Mercantil, Carta Capital, Imprensa e por aí vai. Também foi professor de telejornalismo na PUC São Paulo, onde implantou e dirigiu a PUC TV. Foi nesse momento que a gente se aproximou também, porque eu era da TV, da PUC TV de Minas, e a gente se encontrou muitas vezes nesse contexto. Fundou e presidiu o CNU, o Canal Universitário de São Paulo, a ABTU, Associação Brasileira de TV Universitária, e a TAL, Televisão América Latina. Foi membro do Conselho de Comunicação Social no Congresso Nacional, do Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cultura e do Conselho Consultivo da TV Digital
Ministério das Comunicações. Isso é uma figura central aí no pensamento televisivo brasileiro, né? Bom, o que a gente vai exibir aqui? Bom, o contexto dessa época que o Gabriel vai contar para a gente, existia uma luta em torno da concessão dos canais de televisão. Então, a gente estava saindo da ditadura militar, entrando num período de redemocratização, os equipamentos já tinham chegado, né, Gabriel, como a gente falou, já estavam aqui no Brasil. Então tinha essa ideia toda da TV pirata, da TV independente e também de pleitear outras formas de concessão dos canais públicos de TV. Para isso a gente vai exibir um trecho do Três Antena, Desobstruindo os Canal, Tudo, né, que é o nome do filme. A gente vai exibir um trechinho, o início dele, que é muito divertido. Tem uma espécie de dublagem com o Roberto Marinho ensinando como fazer uma TV pirata. Bem interessante. Depois, a gente exibe aqui na ordem o TV Livre Sorocaba, que é uma espécie de documentação de uma TV pirata, né? Na sequência, a gente vai exibir um pequeno fragmento do Heróis da Decadência, do Tadeu Jungle. É um filme longo, é um vídeo mais longo. A gente vai exibir só um fragmento que ficou muito conhecido desse vídeo, que é o Repórter Zen, né? Que é bem, de uma certa forma, parece sintetizar muito bem essa relação que o vídeo tinha com a televisão. E para fechar, depois a gente exibe o Jumento Nosso Irmão, é uma experiência de TV comunitária no Recife, TV comunitária e popular, né? Depois eu conto como é que ela funcionava de forma bem experimental. E para fechar, um formato incrível desse momento, que era o videoclipe, né? Então a gente está falando de videoclipes pré-MTV. Né? Antes da MTV existir, esses videoclipes que foram fomentados pela disponibilidade dos equipamentos de vídeo que a gente tinha por aí, tá bom? Então, a gente vai assistir os filmes agora e, na sequência, eu passo a palavra para o Gabriel para a gente poder conversar um pouco, agradecendo a presença de todos, equipe do Vídeo Brasil, Fábio, Amanda, Mumu, todo mundo aí que ajuda a gente nessas histórias, a turma da gravação e, naturalmente, a equipe do Sesc, que sempre abriga a gente aqui de uma forma tão legal. Então, muito obrigado e vamos assistir os filmes. Eu não tenho palavras para testar o microfone. Meu nome é Luiz Algarra. Eu comecei a trabalhar em Sorocaba em fevereiro. Eu fazia o Forte Apache, o primeiro programa sem moral da cidade. Eu fazia o Forte Apache na Rádio Cacique, e quem apresentava o Forte Apache era o Edu. Quando eu me mudei para Sorocaba, puta que pariu, esse negócio não vai ser fácil não. Boa noite, Sorocaba. Meu nome é Luiz Algarra. Em fevereiro, trabalhando na Rádio Cacique, no Forte Apache, né, um programa de auditório em FM que a gente tinha, eu conheci o Cláudio Gâmbaro, o Claudinho. E conversando com ele, a gente teve a ideia de fazer a primeira televisão pirata do Brasil. A nossa intenção com isso é levantar uma discussão sobre direito à informação. Pronto, Paixão? Vai. TV Livre, Canal Sorocaba. A gente está aqui no comecinho do Boulevard Braguinha, fazendo entrevista de rua. O assunto hoje é televisão, televisão livre. Você sabia que está rolando uma TV pirata aqui pro Sorocaba? Sinceramente, não. 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 Você sabe o que é televisão pirata, televisão clandestina? Não. Você não sabe? Não. Não. Ah, não? Ah, então você não serve. Ainda não. Você também não ouviu? Não, então, não ouvi. Como é seu nome? Vicente. Então não serve, Vicente. Pronto. Alguém ouviu falar da televisão pirata aqui? O rapaz ali da Preta e Branca já deve ter ouvido. Não só ouvi falar, como vi, como acompanhei a primeira tentativa e a fiscalização do Dentel que não deixou o pirata entrar. Deixa eu pegar uma pontinha nessa entrevista aqui. O que o senhor acha da TV Livre? Uma boa, né? Eu acho que seria uma boa. Escuta, você acha então que todo mundo tem alguma coisa a dizer? Só. Carlos, por que você é contra a TV Livre? Por que eu sou contra? Sou contra mesmo pelo seguinte, olha, acho que tudo que é parte de pirataria, meu irmão, tá por fora. Você acha que tem que passar pelo governo? Tem que ter intermediação do governo? Tem que ter, sim. Tudo que tem um chefe tem que ter um mandato legal, né? Senão não vale legal, não. Quem manda na sua casa, seu pai ou você? Bom, se eu morasse com meu pai, seria meu pai. Na minha também. Eu sou um pai de família, quem manda na minha casa sou eu, dou as cartas. Então quem tem das cartas é o presidente mesmo. Obviamente que as leis foram feitas para serem respeitadas. Tudo que é governamental a gente tem que ser respeitado. É isso daí. Agora, e se mudar a lei, aí você assina embaixo, se o Zé Sarney fala, não, a partir de agora o processo de concessão é outro, vai ser municipal.
A Câmara vai decidir quem ganha a concessão em Sorocaba ou não. Aí você assina embaixo do mesmo jeito. Não, não concordo com ele. Mas aí você vai estar sendo contra, você vai estar indo contra a lei? Eu estou de acordo desde que tá na parte dele. Agora, essa é uma questão da opinião minha. Se ele fazer isso daí, eu também já sou contra a sua opinião. Só que também eu guardaria comigo. Você não acredita na democracia? Eu acredito. Depois de tomada a decisão de montar a televisão pirata, a primeira coisa que a gente fez foi tentar levantar verba na cidade. A gente conseguiu levantar uma verba muito pequena, uma verba de 20 milhões. A gente comprou equipamento de vídeo e começou a montar o transmissor. E daí, montando o transmissor, depois que a gente já tinha a carcaça, a gente sentiu a diferença entre pirataria e o que a gente estava fazendo, né? A gente deixou então de ser uma TV pirata e passou a ser uma TV livre. E aí assumiu esse nome, TV Livre. Qual a diferença que eu faço de pirataria para TV livre? A pirataria não se pretende a uma normatização. A TV livre se pretende, né? A TV livre é o embrião de uma televisão comunitária. A TV livre é o embrião de uma televisão que você pode ter na sua cidade. A nossa ideia de televisão comunitária é uma televisão que é feita por todo mundo da cidade. Não dá pra gente fazer TV comunitária sem uma autorização do governo, porque senão vem os rapazes e apreendem o nosso equipamento. E como a gente vai montar outro? Não dá pra vir uma guerra. Isso aqui não é uma guerra. Esse projeto TV Livre, o que é? É levantar uma discussão sobre direito à informação no Brasil. Toda pessoa tem direito de dar e receber informação. E levantar uma discussão sobre democratização dos meios de comunicação. Por que que eu não posso ter o meu canal de televisão? Eu vejo as rádios e canais de televisão livres como uma coisa muito interessante. Eu acredito que isso poderá propiciar um avanço da democracia. Legal que é bom, sim. Legal que está dentro da lei, não. Mas na minha emenda lá, eu justamente abro margem para que a informação não seja hoje como é, monopolizada, né? E que seja possível a criatividade se expandir pelo Brasil afora. Eu acho que nós estamos muito atrasados nessa matéria, há muitos problemas que têm que ser corrigidos ainda para que nós tenhamos efetivamente direito à informação. Governador, só um instante, essa transmissão é para a TV Livre, canal de Sorocaba, primeira emissora clandestina. Eu gostaria que o senhor desse uma declaração para um canal da cidade, por favor. Parabéns àqueles que tomam iniciativa de mais de um meio de comunicação. A comunicação é fundamental na obra da democracia. E Sorocaba, na data do seu aniversário, contribui com mais esse evento. Parabéns à população. Eu queria lhe entregar a camiseta símbolo da televisão. TV Livre, canal Sorocaba, por favor. Está entregue. Não posso lhe entregar. A camiseta símbolo. É a camiseta símbolo. Você tem um minuto, Cléber? Então a gente fez essa opção. Resolveu montar essa televisão pirata. Resolveu ser um pouco boi de piranha. A gente achou que estava faltando um pouco isso no país, né? Agora, peraí, agora corta aí. Deixa eu pensar. Televisão pirata, boi de piranha. O que mais, Luca? Como a gente não tem gerador de caracteres, eu queria aproveitar esse tempinho para ler a lista das pessoas que deram apoio, né? Assim, apoio efetivo. Que deram um depoimento dizendo: eu acho interessante a ideia da TV Livre, né? Franco Montoro, Jorge Cunha Lima, Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Matarazzo Suplicy, Flávio Chaves, Teodoro Mendes, Fernando de Moraes, Ruth Escobar, Walter Clark, Júlio Lerner, Décio Pinhatari, Arlindo Machado, Goulart de Andrade, Osmar Santos, Fernando Gabeira. Queria também agradecer a todas as produtoras, TV Tudo, Olhar Eletrônico, Conecta, TV Viva, Espia Vídeo. E queria agradecer em especial a Videoverso, que emprestou ilha, emprestou câmera, emprestou equipamento, emprestou gente, foi até Sorocaba, deu uma força efetiva mesmo, né? Ou seja, deu uma força efetiva. Sabe que cortou? Depois a lei edita, né? E ao Ivan Isola, diretor do MIS, em Sorocaba, eu queria agradecer pro Ari Madureira, o Marcos César, né? Queria mandar um abraço pro Ari. O Ari é uma das poucas pessoas que eu conheci em Sorocaba que vale a pena. Agora acompanhe pelos jornais, né? Eu não sei qual jornal, porque eu já não confio mais em nenhum, mas acompanhe pelos jornais o que vai acontecer com a TV Livre, Canal Sorocaba. E a TV Livre, Canal Sorocaba, vai ficando por aqui, desejando para você uma boa noite. Pode cortar. O nosso material inicial tinha 8 horas. Depois a gente reeditou para 2 horas. Depois a gente editou novamente para 30 minutos. E agora o que sobrou da TV Livre foi essa edição para o festival. 7 minutos.
que... Fala. O jumento é nosso irmão. TV Viva, a sua imagem, uma língua de trapo especial, uma língua de trapo sobre jumento. Meu amigo, minha amiga, vamos conversar esse mês sobre o jumento. É uma homenagem aos intelectuais e aos políticos brasileiros. Você vai saber tudo sobre jumento, meu amigo. Fique ligado com a gente. TV Viva, a sua imagem. O jumento é nosso irmão. E o homem? Quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho. Grava aí. Vida de jumento é boa. A gente trabalha de morrer. No fim de semana tem aquela mixaria, salário desse tamanho, não dá nem pra comer. Isso é coisa de jumento mesmo, amigo? Aqui ainda não vi não, viu? Não viu não jumento que fala? Não. Ah, rapaz, baixa ligar a televisão. Foi me assuando, ele mudou de nossa frente, nem já imaram maneira que ele te dá no teto. A missão do FMI tem muito trabalho pela frente aqui no Banco Central. A missão vai examinar todos os dados da economia brasileira nos últimos 12 meses e checar os planos que foram aplicados durante o governo Collor. O senhor conhece algum jumento? aqui na cidade? Sim. Conheço. Como é o nome dele? É Genivaldo. Genivaldo. Aí, conhece algum jumento, meu amigo? Isso. Como é o nome dele? Severino. Severino? É um amigo teu, não? É um amigo meu. É um ex-jumento. Conhece uma jumenta? Só pensa em paquerar. É esse jumentão? O roxo. Roxo? O roxo é... O roxo? Roxo. O amigo aí, conhece outro jumento? Joaquim Francisco. Tá muito bem votado. Outro jumento. Miguel Arraes. É outro jumento? Outro jumento. Tem mais jumento? Só tem jumento. Ixi, Maria. Se fosse juntar esses jumentos, se fosse fazer um cercado pra essa jumentada toda, de que tamanho era o cercado? Do tamanho do Congresso. Interrompemos esse programa para um flash ao vivo do Congresso Nacional. O senador Ney Maranhão de Pernambuco, quando foi prefeito de Moreno, em 1961, substituiu todos os carros da prefeitura por jumentos. O jumento também é um animal de utilidade política. Assis Chateaubriand, que foi... O senhor viveu na época de que não tinha muito carro, não tinha motor, não tinha roda e tudo se carregava no jumento? Eu vivi que não sabia as coisas era carro, não. Você sabe quando apareceu o carro no mundo? Quando foi? Foi em 29. Quando foi que apareceu o jumento? Ah, quando eu nasci já tinha. Quando o senhor nasceu já tinha jumento na terra? Ah. Bom, super divertido, né? A gente vê os efeitos que as pessoas usavam, não tinha jeito de fundir direto, né? Então tinha que frisar a imagem para depois fazer a fusão, porque os sistemas não tinham jeito, né? Porque era um negócio meio selvagem, assim, para fazer. E esse chuvisco, né, de TV fora do ar que não tem mais hoje em dia, né? As TVs não saem mais fora do ar como saiu antigamente. E só para inspirar um pouco a fala do Gabriel aí, eu vou ler um trechinho bem pequeno de um teórico bem importante aí também. Teve algumas vezes aqui no Vídeo Brasil, o francês Jean-Paul Fargier, também realizador. Ele aqui no caderno Vídeo Brasil 3, né, tá disponível na internet, ele diz assim, a televisão, para você, Gabriel, a televisão é uma central atômica de formas, um acelerador de partículas de narrativas, uma centrífuga de figuras de corpos.
Em suma, um distribuidor planetário de energias artísticas, pois é essa capacidade incomparável de entrelaçamento, de amálgama, de metamorfose, que fascina e estimula a vontade de artistas de todos os horizontes que se inspiram nela para renovar as formas de expressão de seu próprio campo de atividade. Acho que fica claro para a gente, quando a gente vê esses vídeos, o que representa esse imaginário da televisão para a gente e como é que isso aconteceu. Quando ele escreveu isso? Isso aqui é 2003, 2004. Opa, desculpa. Vamos ver se eu acho aqui. Que ano que foi que a gente publicou esse? 2007. 2007. Passo a palavra para você. Beleza. Bom, boa noite a todo mundo. Um grande prazer estar aqui. Olha, esse mundo vídeo acontece num momento muito peculiar do Brasil, quer dizer, que é a época do fim da ditadura militar, início da redemocratização. Formalmente, o Brasil democrático começa a partir de 1985, com o governo que deveria ser do Tancredo, foi do Sarney. Mas a redemocratização mesmo, ela é um processo que começou alguns anos antes, a partir de uma série de lutas, né, e que foram acuando a ditadura, e que já no final do governo Geisel, final de 78, já estava num projeto já de abertura lenta, gradual e segura, que era o que falava o Geisel, para realmente a abertura política, que era o que foi prometido, que ele, Geisel, prometia para o governo Figueiredo, que começou em 1979. Abertura foi uma palavra muito falada, abertura política, abertura, que era a ideia da redemocratização. E eu acho que tudo isso que a gente viu aqui, de alguma forma, do ponto de vista estético, fundamentalmente, e político também, começa, a meu ver, na minha leitura, começa em 1978, com o programa Abertura na TV Tupi. O Fernando Barbosa Lima, depois o governo falava em muita abertura, suspendeu a censura à televisão, aos meios de comunicação, naquele ano. Falava em abertura, que podia discutir política de novo e tal. E o Fernando Barbosa Lima fez um programa e falou, ok, então tem abertura? Então vamos fazer um programa para explorar essa abertura. Deu o nome de Abertura ao programa, e botou no programa tudo que era proibido. Trouxe todos os exilados, Brizola, Prestes, o Fernando Henrique, todo mundo que estava no exílio foi entrevistado, no exílio ainda, né? E botou, aqui estava no Brasil, o Glauber Rocha, para fazer um programa de televisão. O Glauber Rocha pegou aquela câmera de televisão e quebrou todas as regras conhecidas do bem fazer televisão. Ele fez um programa, um programa que era uma performance dele, o Glauber era aquela força da natureza, aquela coisa verborrágico sempre, né, muito intenso e tal. E ele falava de política o tempo inteiro, coadjuvado por dois personagens que ele inventou. Um era o Brizola e o outro era o Severino. Era um rapaz negro, o Brizola, e o Severino era um rapaz nordestino, que faziam, assim como nos filmes dele e tal, tinha aquela representação do povo e tal, eles faziam o povo ali. Então ele comentava os assuntos da política e fazia discurso, numa coisa completamente anárquica, porque ele andava e a câmera andava com ele em plano de sequência, tudo meio intenso, doido, louco,
e tal. Então, no Abertura, e particularmente com o Glauber na Abertura, deu um clique, né, realmente, numa geração inteira que estava surgindo para a produção de vídeo. Era uma moçada que estava na universidade ainda, ou recém-saída da universidade, e que pirou naquilo, achou aquilo uma coisa muito intensa. Essa geração estava aqui, a gente já tinha a MTV americana estava surgindo, a gente ouvia falar dela, clipes da MTV passavam em esparsos nos programas, em diversos programas, era uma coisa muito falada. A estética do videoclipe, né? Aquele tipo de produto em que 2, 3 minutos você condensa uma história inteira. Tem milhares de imagens que passam ali no ritmo absolutamente acelerado, aquela coisa que a gente viu aqui um pouco no Cátia Flávia, né? Isso eram influências muito fortes de uma geração que estava surgindo, né? Por outro lado, no mundo nós estávamos aí num momento, então, de transição no país, que a transição no Brasil foi lenta, ela foi acabar em 85 mesmo, que começou o período democrático e logo depois da Constituinte e tal. Então, os anos 80 foram anos de transição da democracia e de construção do que seria a democracia, na primeira metade, transição, na segunda metade, construção com a Constituinte do projeto de democracia que a gente queria. Tudo estava em ebulição, tudo estava em debate, havia uma ânsia imensa, geral, de reconstrução do país. No cenário específico da televisão, também estávamos em mudança. No início da década, faliu a TV Tupi. Ela entrou num estado falimentar inviável, realmente insolúvel, não mudava mais. E o governo cassou as concessões da TV Tupi. E aí houve toda uma luta, uma disputa, uma concorrência pelos canais da TV Tupi. E aí a gente ganhou o Silvio Santos, que lançou logo o SBT. Ele já tinha um canal de TV no Rio, a TVS, no Rio de Janeiro, a antiga TV Continental, Canal 11. Ele logo lançou o SBT. Aliás, foi um fato raro, inédito na história, em que o ato de assinatura da concessão dos canais para ele foi transmitido ao vivo por ele, no canal dele e nos canais que ele estava recebendo. Foi transmitido o ato dando início ao SBT. E tinha a Semana do Presidente, né? Que ele fez logo depois para puxar o saco do Figueiredo. Ele fez a Semana do Presidente, que era... que foi até, eu estou até ouvindo agora, na época da eleição, a Folha fez um podcast que é o Presidente da Semana. Em vez de contar a história das presidências todas, essa coisa da Semana do Presidente, fazendo um jogo com a Semana do Presidente. Muito bem. Então, logo depois veio a TV Manchete em 83. Então surgiram novos canais. Quando surgiram novos canais, também tinha um debate, uma efervescência que vinha, já no final dos anos 70, de uma experiência importante europeia, que eram as rádios e televisões livres na Europa, particularmente na Itália e na França, né? Então, isso repercutia muito aqui na esquerda brasileira, na jovem esquerda brasileira, que também queria rádio livre, queria televisão livre, queria ter acesso. Quer dizer, essa radiodifusão com poucos canais, né, poucas frequências, extremamente concentrada, porque nessa época nós só tínhamos televisão em VHF,
né, na frequência UHF, que significava um máximo de 7 canais por cidade. Era muito concentrado, era muito pouco canal para muita ânsia de ocupar, de dizer coisas, novas palavras, outras palavras, que era o nome de um programa do Valtinho Moreira Salles na TV Bandeirante, outras palavras, letra do Caetano também, outras palavras, novas imagens, novas linguagens. Quer dizer, os canais existentes, na sua caretice, inclusive fundamental, eles eram inviáveis, porque eles não podiam escoar isso. Muito bem, nesse cenário, né, de mutação dentro da televisão e de uma enorme pressão sobre ela por abertura de espaços, entra a tecnologia do videocassete no Brasil. O videocassete surge na segunda metade dos anos 70 como em 2 formatos: o videocassete profissional, para uso da indústria da televisão, dos canais, e o videocassete doméstico, né, nos formatos VHS e Betamax, Betacam, para consumo doméstico. Surgiu lá nos Estados Unidos. Bom, e aí surgiu lá e começou a entrar aqui, via Paraguai, entrou uma indústria da Muamba, entrando no videocassete a dar com pau aqui. Então, isso é uma coisa que a gente conversou antes, que eu queria que você tocasse nesse assunto. Tinha uma lei que proibia a importação de equipamentos ou era uma taxação? O que acontecia? E era o Matic que chegava aqui? Não, você podia trazer, importar, mas era inviável o preço, né? Porque tinha uma sobretaxa muito grande para trazer qualquer equipamento importado, era muito caro. Agora, tinha o Paraguai ali do lado, né? Oferecendo aquelas costumeiras facilidades, e começou a inundar o mercado de muamba, de equipamento contrabandeado, da JBC, RCA, uma série de marcas. Aí começou a entrar no videocassete. Mas o Matic também ou não? O Matic não ainda. O doméstico, né? O Matic entrou para as emissoras. As emissoras conseguiam trazer, elas também traziam muita coisa na muamba. Na boa, rolava, e aí há casos, inclusive, de avião, de equipamento sendo liberado no galeão ali, mas tudo muamba, equipamento que não ia pagar taxa, porque se fosse pagar taxa, não dava. O Matic era um formato profissional, isso, né, que as emissoras usavam, isso, e o VHS era o formato doméstico. O Matic era uma bitola um pouquinho maior, com uma qualidade bem melhor do que o VHS, né? E a entrada do Matic na televisão ela foi muito importante, porque ela entrou por onde? Ela entrou na gravação de cenas externas de telenovela e no telejornalismo. Eu fiz telejornalismo na segunda metade dos anos 70, foi o meu início no jornalismo. Eu trabalhava com filme 16 milímetros. E tinha todo tinha que chegar na emissora, revelar. Então tinha todo um tempo, uma dificuldade de produção e um custo de operar com filme, que quando entrou o Matic, facilitou e barateou enormemente a produção do telejornalismo, né? Porque antes eu saía, por exemplo, com uma lata de filme de 11 minutos, de filme sonoro, e mais umas latinhas de 3 minutos, sem pé, de filme mudo. É a hora do remédio. É o remédio. É a vida do remédio. E umas latinhas de filme mudo. Então a gente saía, em média, com uns 15 minutos de filme para fazer, às vezes, 3 matérias na rua. Entendeu? E não podia errar. Né? Porque filmou, errou, não tem volta. Quando entrou o Matic, o pessoal saía com fita de 20 minutos,
Saía com 3 pistas de 20 minutos, levava 1 hora de material. Então você podia errar à vontade, podia gravar a cabeça de matéria, o stand-up de matéria, né, a chamada passagem. Você podia errar 10 vezes a passagem até ficar boa. Então, Isso é interessante porque dividia a amostra competitiva do Vídeo Brasil em VHS e uma TIT. Exatamente. E tinha briga. Exatamente. Aí entrou o videocassete, ele entrou dessa forma primeiro no contrabando, e em 82 a Sharp lançou o primeiro videocassete doméstico nacional. Aí começaram a sair os videocassetes nacionais. Muito bem, isso criou um mercado... e câmeras também. Primeiro, não era só o aparelho de reprodução, né, que servia para quê inicialmente? O pessoal comprava para quê? Para passar filme que conseguia descolar dos Estados Unidos e para gravar programação de televisão. Poder gravar programa que você não gosta muito ou programa que você não pode assistir, você saía para ir no cinema, mas deixava gravando o jogo de futebol que você não ia ver. Você voltava no cinema e assistia o jogo. Então era uma enorme comodidade para o telespectador. E foi entrando câmeras também. Então, pela primeira vez na vida, as pessoas tinham uma facilidade enorme para registrar a imagem, porque até então o que é que tinha? Ou tinha filme Super 8, câmera Super 8, e tinha todo um mercado de produção, tinha festival de vídeo Super 8 e tudo. Ou então tinha umas câmeras de videotape em rolo pequeno, umas câmeras que era muito complicado e pouca gente tinha, né? Tinha umas coisas que eram feitas, alguns artistas, o Nanjuni Park e outros faziam experiências com produção em vídeo, esse vídeo de rolo, né, pequeno. Era muito difícil. Quando entrou o videocassete, aí ficou fácil, começou a ficar fácil. Muito bem. Criou-se, de repente, um mercado de vídeo doméstico, tá, que não existia. O vídeo, então, vejam só, o videocassete é uma tecnologia que entra na televisão, na indústria televisiva, para auxiliar a indústria televisiva, e entra no mercado doméstico, né, para o consumidor direto, para ele poder assistir filmes, para ele poder assistir vídeos diretamente no seu aparelho, para poder gravar coisas, gravar a família, gravar os vídeos que ele quer e assistir no seu televisor. Criou-se um mercado de vídeo, então, que não existia até então. Muito bem, nesse momento, e tem mais uma coisa que está surgindo junto nesse início dos anos 80. Né? Então, a gente tem uma jovem geração de realizadores, gente que está saindo da universidade, doida para mexer com esse negócio de vídeo. Nós temos o Fernando Meirelles, o Marcelo Machado, na Faculdade de Arquitetura da USP, querendo mexer com isso. Tem uma penca de jovens, Tadeu Jango, o Valdo Silveira, o meu irmão Paulo Priori, então, na USP, na ECA USP, querendo mexer com um monte de jovens em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, em Recife, no Rio de Janeiro, uma penca de gente querendo mexer com esses jovens, gente bem jovem mesmo, 20 anos, 21 anos, começando a vida profissional, querendo mexer com vídeo. Esse é o primeiro elemento. Aí surge o mercado de vídeo, quer dizer, surge o equipamento disponível e mais uma coisa acontece. Tem uma onda do rock nacional. Tem uma nova onda do rock nacional que vira muito rapidamente, surgem novas bandas e muito rapidamente, ao longo dos 80, vai virar, digamos, o polo, o carro-chefe da indústria fonográfica brasileira, o rock brasileiro. Ele tem um enorme impulso. E onde tem rock, tem videoclipe.
né? E quem faz os videoclipes? Quem vai fazer? Essa jovem geração que está surgindo. Então, essas coisas todas confluem no Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil surge em 1983, lançado pela Fotótica, que quer aproveitar, evidentemente, esse mercado para vender equipamentos, para vender implementos para esse vídeo, porque já estava na transição do Super 8 para o vídeo, ninguém comprava mais Super 8. Né? Então a Fotótica lançou um festival para incentivar essa coisa do vídeo e por várias razões, né, desse momento específico, histórico, virou um desaguadouro. Né? O desaguador, tudo convergia para o Vídeo Brasil. Todas as tendências do vídeo. Né? Você tem artistas plásticos e gente de teatro experimentando a linguagem do vídeo, vão para o Vídeo Brasil. Você tem as emissoras de televisão e o pessoal que trabalha nas emissoras e está sendo o tempo inteiro acusado de ser careta, de ser ultrapassado, de não sei o quê. Então, a moçada jovem que está na televisão quer fazer uma televisão mais moderna e tal, e aí leva um produto para o Vídeo Brasil. Surgem produtoras de vídeo, várias, porque começam a importar equipamentos e tal, e começam a produzir tanto para a própria televisão, como para esse mercado de videoclipe, né, que é muito comprador, para a indústria fonográfica ele é muito comprador, deu emprego para muita gente. Então, isso vai lá, então tudo deságua no Vídeo Brasil, que nos primeiros anos é um saco de gato, tem de tudo. Tem de tudo. Tanto que tem premiação para o Magic profissional, premiação para VHS. Alunos meus da PUC ganharam Vídeo Noir com um filme chamado Vídeo Noir, ganharam o Festival VHS em 1985, quer dizer, estudantada de mexer com TV e tal, participava. Quer dizer, esse foi o Vídeo Brasil e a alavancagem dele nesse cenário. E só mais um elemento. A pressão por... se discutia linguagem e se discutia... se você está falando em nova linguagem e uma nova forma de produção, você necessariamente está falando em distribuição. Para onde é que o produto vai? Então, isso pressiona muito o debate sobre novos canais de televisão. E aí, isso daí vai resultar no movimento de antena livre, né? Quer dizer, de TV pirata, rádio pirata, aí surge a TV Livre de Sorocaba, a TV Cubo, Rádio Chilique na PUC, a TV Cubo também. Aí surgem vários experimentos de televisão livre. E eu participei mesmo de uma iniciativa, em 87, que foi a criação da Antena Livre, Sociedade de Amigos da Antena Livre, que a gente propunha, a gente reivindicava um canal de televisão local em São Paulo, em UHF, para ser, digamos, o desaguador, para ser o distribuidor dessa produção nova que não encontrava espaço na televisão. Esse debate aconteceu dentro do Vídeo Brasil? Dentro do Vídeo Brasil, que acontecia no MIS, e foi liderado pelo Ivan Isla, e que nós criamos a associação. Eu fui parar no Conselho Fiscal da associação, nós lutamos para ter uma concessão. A concessão não rolou, porque a concessão é um jogo que foi sempre controlado pelas próprias emissoras de televisão, que sempre detiveram o Ministério das Comunicações, sempre. Né? O Ministério das Comunicações é um clube das emissoras de televisão, sempre foi. Não teve, e elas não queriam, obviamente, concorrência nenhuma, não queriam abrir o mercado. Mas nós lutamos nos anos 80
pela democratização da televisão, por mais abertura, e isso vai desaguar, na verdade, nos anos 90, quando entra a tecnologia da TV a cabo, que era cheia de canais por definição, e aí teve espaço para todo mundo, houve aí o espaço para criar canais de acesso público, né, canal universitário, canal comunitário, né, uma série de... E aí, enfim, canal não foi mais problema nos anos 90, mas nós preparamos esse ambiente ao longo dos anos 80, com debate intenso, porque todo o Vídeo Brasil tinha debate, o pau comia. E isso pressionou a televisão. Então, a televisão foi se abrindo para esse novo vídeo, essa nova linguagem. Então, a televisão, ao mesmo tempo que fechava, vedava o acesso a novos canais, ela abria espaços controlados para que essa juventude pudesse trabalhar dentro dela. E aí foram surgindo vários programas que deram espaço, criar, né, primeiro a Mocidade Independente, foi o primeiro deles, na gestão do Walter Clark, na TV Bandeirantes, em 1981. É um programa feito pelo Nelson Mota, com a TV Tudo, que era uma das produtoras do vídeo independente, Mocidade Independente. Durou 3 meses, foi uma anarquia completa. Foi que nem era o Tadeu, Divino, né? O Tadeu. Foi que nem um Divino Maravilhoso na Tupi, em 68, que era tão anárquico que durou 3 meses só. Mocidade Independente, em 3 meses, sacudiu a jaqueira, assustou todos os possíveis patrocinadores e não rolou. Né? E aí vai surgindo. Abriu o vídeo, aí o horário eletrônico vai para a TV Gazeta, vai com o Goulart. Com o Goulart de Andrade, na 23ª hora, onde aparece o Ernesto Varela, onde eles criam o Ernesto Varela. Aí depois vai para abrir o vídeo, vai fazer o Krieg Rá com o Marcelo Tais. E aí vem TV Mix, aí vem a televisão, vai se abrindo, vai abraçando o novo vídeo. É isso. Genial, Gabriel. Eu queria te perguntar, queria que você comentasse um pouco assim, o clima desses debates no Vídeo Brasil e se realmente, como essa coisa que a gente conversou nos nossos diálogos preliminares, essa coisa como a gente sintetizou desse com e contra a televisão. Quando a gente vê o repórter zen do Tadeu fazendo chega perto da pessoa, abraça e fica ali esperando, né? Quer dizer, a pessoa faz isso porque ela conhece o código televisivo. Né? Então a televisão tem uma presença ali. Então. Como é que era o clima desses debates? Tinha a turma lá da videoarte, né? A Solange mesmo conta que assim, o Rafael França, quando chegava no Vídeo Brasil, ele falava, não, lugar de vídeo não é na televisão, é no museu. E a turma queria vídeo na televisão. Conta um pouco pra gente como é que era esse clima. Pois é, tinha um debate, uma certa tensão conceitual e criativa entre os artistas e o pessoal da televisão. Quer dizer, a videoarte mesmo, experimentos com o objeto TV, com a imagem eletrônica e tal, isso era todo um campo de experimentação artística. E o pessoal do vídeo, ele queria outra coisa, na verdade, era muito informado por isso, conhecia tudo isso, ao contrário do pessoal da televisão, que não tinha esse refinamento de informação, não tinha, né? O pessoal radialista não tinha o mesmo preparo, né, desse pessoal, dessa geração que vai surgir posteriormente no vídeo. Então o pessoal conhecia todos os elementos de linguagem, mas queria, basicamente, fazer televisão. O objetivo era invadir a televisão. A TV Pirata, que é um programa que foi o programa mais simbólico, desse período, né? Que é um programa que surge em 87, em 87, por aí, 87, 88. A TV Pirata, a abertura da TV Pirata era
os piratas invadindo uma emissora de televisão. Essa era a vinheta de abertura. Aí TV Pirata, Rede Globo. É, né? na TV Globo. Então eles entravam, os piratas, e tomavam a televisão inteira. É a própria ideia do que o vídeo independente, assim chamado, queria fazer com a televisão. Entrar, tomar e mudar aquela bagaça todinha. Fazer uma outra coisa. Chega de caretice. Né? Então, e, ao mesmo tempo, subvertendo padrões e, por outro, valorizando e recuperando alguns elementos da televisão que eram considerados bregas ou de mau gosto pela televisão de elite, digamos assim, pela televisão de primeira classe. A Manchete, aliás, se chamava televisão de primeira classe. Por exemplo, os programas populares, né? As influências do pessoal, do Tadeu e tal, e da TV Tudo, de vários caras do vídeo, que vão para frente da câmera, as influências são o Glauber, o Chacrinha, os programas de auditório todos, Bolinha, eles adoravam fazer programas de auditório, assumiam o brega, sem medo nenhum. Né? A Fábrica do Som, um programa que foi feito que o Tadeu apresentou na TV Cultura, em 1980, deixa eu ver aqui, Fábrica do Som, a Fábrica 83, 84. Era isso, se você ver os tapes hoje em dia, era uma mistura de Chacrinha, Glauber, era uma loucura que o Tadeu tocava ali no Sesc Pompeia. Né? Então tinha isso tudo era intensamente debatido nos Vídeos Brasil. Tudo se debatia. Regulação de comunicações, linguagem do vídeo, o que você puder imaginar em torno dessas questões. Distribuição. Distribuição. Porque teve esse momento que vem umas pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, convidados do Vídeo Brasil, para falar como é que distribuía, como é que era possível distribuir. Isso é um pouco mais tarde. Na fase inicial, a questão da distribuição era a distribuição pela TV. Tinha também o pessoal do cinema, esse é um aspecto importante, que no início dos anos 80 também foram anos de crise econômica e crise de financiamento do cinema. Os cineastas, a Embrafilme, que era a Ancine da época, a financiadora, financiava 25 filmes por ano, era muito pouco. Os cineastas não tinham trabalho. Então, eles viram no vídeo também uma possibilidade, um mercado, e queriam entrar nisso e discutir. Então, discutia a distribuição de audiovisual eletrônico. Ainda na época, ainda havia divisão entre audiovisual eletrônico e audiovisual em película, cinema e TV. Isso só vai morrer depois com a digitalização, anos 90 em diante e tal. Né? Mas tudo isso se discutia no Vídeo Brasil. Incrível, Gabriel. É ótimo te ouvir. O tempo da gente está quase chegando no final. Eu queria uma primeira coisa é o seguinte, queria que você comentasse um pouco rapidamente do seu livro sobre o Walter Clark, que é um documento importante, aí a gente conversou sobre ele também. E eu queria te perguntar que você comentasse uma coisa. Muitas vezes a gente percebe que nesse com e contra a televisão, parece que assumir, por exemplo, a forma da videoarte. A forma foi assumida. Mas parece que, com o passar do tempo, o que era o conteúdo, digamos, de natureza subversiva ou de natureza mais experimental que vinha na videoarte foi absorvido sem a demanda política. Você acha isso? Sim, eu acho. Na verdade, ela tinha um aspecto contestatório, não era contestatório, na verdade, tinha uma pressão política no sentido de abrir a radiodifusão para novas experiências e novas linguagens. E tinha uma tensão estética nova. A influência maior, eu acho, do pessoal do vídeo independente era mais estética do videoclipe, entendeu? Quer dizer, tinha alguns elementos e tal que eu acho que é importante a gente anotar. Não, porque a linguagem do vídeo era uma linguagem normal, mas que diabo de linguagem era essa? O que ele fez que a televisão não fazia? Primeiro,
câmera na mão a maior parte do tempo, a câmera tombada, a câmera balançada, ângulo inusitado, aquela confusão com a câmera, aquilo a televisão não fazia, aquilo era um anátema, né? Fazer uma câmera suja, né? Eles faziam câmera suja o tempo todo, né? Na hora da edição, cortes aparentes, esse negócio de cortar 10, 3 vezes a pessoa falando, e aí pula, isso não existia. Era um anátema também você botar isso. Você tinha que botar um plano de cobertura para ocultar esses pulos de imagem. Não podia ter. Isso daí foi totalmente assumido. Uma ideia de tudo vale, né? Erro de gravação, ruído, elementos circunstanciais que aparecessem no momento da gravação, tudo era incorporado. Defeitos? Defeitos de qualquer tipo, né? Também mistura de linguagem, vídeo, arte, teatro, grafismo, cinema, foto. Quer dizer, era aquela geleia geral, botava tudo, empacotava e mandava. E qualquer coisa você jogava no vídeo. O ritmo de montagem aceleradíssimo sempre. Era aquela que a gente chamava uma estética do estilhaço. Era tudo... tudo, né? Que na televisão ela não se fazia, né? Outra coisa, autorreferência, metalinguagem, né? A TV mostrando a TV o tempo inteiro. Vocês viram aqui alguns exemplos, né? Tem sempre um televisor num vídeo daquela época. Um televisor, uma câmera, aquela imagem reticulada, o código de barra, tudo, aquela coisa, é uma televisão autorreferente. A televisão fala dela mesma o tempo todinho, né? É fazer televisão e discutir televisão e pensar televisão, né? Muito o povo fala o tempo inteirinho, né? Primeiro porque era mais fácil falar na rua do que entrar nos lugares, né? Se queria ouvir o governador, você precisava dar uma blitz nele, que nem o Algarra fez aí no lugar público, porque se você tentasse marcar uma entrevista, não iam te agendar. Então, na rua, que a Povo Fala era mais fácil. Mas acontece, nesse Povo Fala que o vídeo independente faz, é um Povo Fala sem controle, é um vídeo livre, sem... Né, o povo fala qualquer coisa, diz absurdo, fala palavrão, não tem problema, bota qualquer coisa. Na televisão, não. O povo fala era altamente controlado. E a apresentação informal, quer dizer, que eu falei, imprensa do Globo, chacrinha, programa de auditório e tal. Esses eram os elementos que o vídeo independente trouxe como uma avalanche para cima da televisão. E a televisão entendeu, opa, legal, vou nessa. E foi abrindo e foi dando espaço e incorporando tudo isso. Então não foi propriamente uma radicalidade no sentido de contestar a televisão, mas de abrir a televisão para novas coisas e ocupar a televisão, conquistar. A TV Pirata foi lá e conquistou o comando da NAU e virou a melhor televisão que se fazia, foi a televisão a partir dos anos 90, exatamente aquela que veio do vídeo independente. Regis, que está aqui, Ivan, todo mundo, muito obrigado, sempre muito legal. Agradecer a presença do público também. Na próxima semana, a gente tem mais um encontro. Dessa vez vai ser com o Carlos Nader e a gente vai discutir essa passagem da videoarte para o documentário. Gabriel, muito obrigado. Um prazer, como sempre, te ouvir. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Espero ter sido útil.